Eu vou começar falando sobre as cláusulas limit where e eu até coloco aqui, cuidado que nem tudo é o que parece. Tá? A gente está acostumado com banco de dados transacionais, o uso de cláusulas como top 100, top 1000, e esses bancos transacionais funcionavam, a forma como eles renderizavam essas tabelas era através de linhas, não como o BigQuery funciona, que é através de colunas. A gente vai falar bastante sobre isso no decorrer desses slides. Mas quando você aplica, por exemplo, uma cláusula limit where, o que muita gente não sabe, né, é que você não está impedindo que a leitura dessa tabela ocorra totalmente. Ou seja, o famoso full scan que os DBAs tanto temiam e ainda temem bastante, eles não são evitados através do uso dessas cláusulas. O que se pode fazer, e vou dar exemplos aqui de como fazer isso, gerando consultas, materializando o resultado dessas consultas em tabelas temporárias ou permanentes, dependendo da sua necessidade de negócio, para que depois, quando você for consumi-las novamente, aí sim você vai estar evitando o full scan. Tá? Aqui eu mostro como que um limite de 3 registros, tá? Um de 30 ou um de 30 mil ou 300 mil corresponde ao mesmo número de kbytes. Ou se você fizer um where com 3 registros, aqui as 3 primeiras linhas, o mesmo número de kbytes. Ou seja, não importa qual o limite que você definiu, não importa qual o where que você definiu. Para a primeira execução dessa tabela, dessa consulta, que vai ser consumida através de uma tabela, vai ocorrer o full scan nessa tabela. Por isso que, sempre que você for realizar um select mais de uma vez numa determinada tabela, utilizando determinados critérios de busca e de limitação de registro, que você possa vir precisar por uma regra de negócio, o que a gente sempre recomenda? Aplicar uma regra comum em um único select, tá? Materializar essa, que eu acabei de falar, materializar esse resultado numa tabela temporária ou permanente, então ficar consumindo o resultado armazenado nessa tabela e não executando novamente um select na tabela principal, original que você tinha. Por quê? Quando você fez o primeiro select, ele fez um full scan. Se você aplicou regras de where e de limit nesse primeiro select e materializou esse resultado numa tabela intermediária, quando você lê os resultados dessa tabela intermediária, aplicando novas regras que forem necessárias, elas vão ser computadas em cima da tabela temporária ou permanente que você criou e materializou, e não na tabela original. Então, o full scan que você executa, ele vai reduzindo de tamanho, de acordo com as regras que você executou. Então, materializar o resultado de um determinado select, quando se usa where e limit, caso você consulte este select, caso você faça uso do resultado deste select mais de uma vez, recomenda-se a criação de uma tabela materializada, permanente ou temporária, para consumir estes dados. Beleza? Aqui eu falo mais um pouco sobre a utilidade de combinar o limit com o ordered by, mas eu acho que a gente pode, nesse momento, deixar isso de lado, porque eu vou falar um pouco mais à frente sobre o ordered by. Beleza?